Café na praça. Na nossa escola, A escola é de todos. na grande escola. Hã? A escola é de todos. Sim, mas aqueles que por cá estão ou que por cá passaram sentem-na de uma forma especial, não é? Café na praça com Maria José Guerreiro. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Hoje connosco temos Maria José Guerreiro, professora no Liceu de Viana do Castelo. Eu ainda gosto de chamar assim, mas acho que agora até tem outra terminologia, outra forma de ser chamado, mas ela já me vai corrigir. Professora Maria José, obrigado por ter aceitado este Olá, convite. Foi difícil, olá, é um gosto enorme, é um gosto enorme. não é fácil conjugarmos os nossos horários, mas arranjamos aqui um tempinho para conversarmos um bocadinho. Começo com toda a gente que vem tomar um café comigo, que é em pequenina. O que é que gostava de ser quando fosse grande? Gostava de ser bailarina. É uma coisa estranha e não estava à espera da pergunta e portanto saiu absolutamente disparada. Sim, eu tinha tinha o fascínio da dança, aliás, ainda hoje gosto imenso de dançar. Claro que não, dança clássica, obviamente que não tenho essas competências, mas gosto imenso de dançar, acho que a dança que é uma forma de linguagem muito importante. E quando era miúda tinha aquele fascínio dos tutus, do sapatinho, do balé, portanto havia todo aqui um imaginário ligado ao balé, à dança clássica. Eu lembro-me que era miúda, muito miúda, eu vivia numa aldeiazinha onde não havia nada, não é? Nos anos 60 não havia rigorosamente nada, e eu andava sempre a inventar umas roupas, umas tretas, umas coisas, e pronto, a inventar para dançar. Portanto, essa coisa do espetáculo, da dança, sempre um enredo, isso deu-me sempre muito gozo. Mas que experimentar? Não, não cheguei a experimentar, não tive condições para isso. Infelizmente, na minha fase, a cultura, digamos, e o acesso à cultura eram muito complexos. Hoje, felizmente, as coisas penso que estão bastante melhor. Há uma disseminação de escolas e há uma sensibilidade diferente para essas questões. Quando eu era miúda não era tão premente e, bom, num meio rural, não era considerado de facto uma coisa importante dançar. Quando fala em meio rural, está a falar de que aldeia? Estou a falar da aldeia de São Martinho de Coura, Concelho de Paredes de Coura. É uma aldeia muito pequenina, que ainda hoje existe, não está ligada a mais nenhuma freguesia, não passou por esse impacto, e que é conhecida como freguesia de Coura. E, portanto, quando me perguntam a naturalidade, eu digo Coura, Paredes de Coura. Portanto, sou duplamente courense, o que quer que isso signifique, pelo menos de raiz, sim. Como Vivi é que se fez lá a viagem então para até Viana? aos meus 8 anos. Hum? É? Vivi lá até aos 8 anos. E depois veio para Viana? E depois vim para a Miedela, para Viana do Ok, Castelo. exato. Portanto, vim frequentar a escola primária, na altura era assim que se chamava, a escola primária, quarta classe, Uhum. e portanto estive na escola primária da Miedela, onde hoje funciona a A junta junta, de a freguesia. junta de freguesia, exatamente. Exatamente, aquela escola que o José Domingos conhece muito bem, aquela escola junto à igreja paroquial Da minha dela. da Miedela, portanto fiz lá a minha quarta classe. E de bailarina Depois fui. para professora, como é que, para português-francês, como é que isso aconteceu? Aconteceu muito bem, porque eu acho que basicamente o que eu gosto é de exprimir, é da expressão. Hum, eu também gosto dos meus silêncios e gosto dos meus recatos, mas eu sinto muito bem em exprimir, gosto de exprimir emoções minhas ou de outrem, ou seja, eu ser mediadora dessa expressão. E desde muito jovem também gostei muito, eu entrei para a Aliança Francesa muito jovem, portanto com 12 anos,
eu fui para a Aliança Francesa, aqui em Viana do Castelo, apaixonei-me completamente pela língua francesa e pela cultura e pela civilização, e fui-me apaixonando também, eu acho que atrás da cultura francesa veio a cultura portuguesa. E, portanto, fui-me apaixonando e no momento de decidir o que é que queria ser, não é? O que é que queria fazer, surgiu-me essa hipótese das românicas, de português e de francês, e sim, e desde muito cedo em termos de juventude, que foi muito claro na minha cabeça que eu gostaria de ser professora. E assim foi, eu tirei o curso e comecei a trabalhar muito cedo, eu com 18 anos comecei a trabalhar numa escola, já tinha o curso completo da Aliança Francesa e portanto comecei com o curso completo da Aliança Francesa, as minhas primeiras aulas foram em francês e depois mais tarde quando tive o curso completo da universidade comecei a dar aulas, sim. Onde é que tirou o curso? Tirei no Minho, na Universidade do Minho em Braga, Das primeiras, então. Era... fui, fui das primeiras, aliás, Não quando eu sabia lembro-me isso. perfeitamente. Quando eu terminei o 12º ano, eu fui a pioneira não, o meu ano, foram os alunos pioneiros do 12º ano, portanto pela primeira vez quando entrei no liceu tive a avaliação de 1 a 5, o que foi estranhíssimo, lá em casa toda a gente estranhou imenso como é que de repente uma aluna tão boa começava a tirar 5, Assim. isso é uma coisa absolutamente espantosa. Portanto, e fui também a primeira, portanto, o ensino na altura chamava-se ensino unificado, correspondeu àquele período após o 25 de Abril em que se unificou os cursos dos liceus e das escolas técnicas e portanto eu frequentei sempre o primeiro ano Essa desse reforma. curso unificado. Portanto fizemos na altura, depois passou a chamar sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e 12º, portanto tive mais um ano, que na altura, portanto era mais um ano de curso secundário e mesmo assim entrei na universidade bastante jovem e quando estava a escolher e tal, para onde vou, para onde não vou e tal, as pessoas naturalmente diziam, vamos para o Porto. O Porto era o local. E eu tinha um amigo que era meu amigo daqui de Viana, o Licínio e o Nelson, dois irmãos, o Licínio mais velho, o Nelson mais jovem, o Nelson na altura estava em Braga, no curso de Biologia e Geologia, e disse-me, aconselhou-me, olha, vais para Braga, tu queres ser professora, o curso já é, digamos, muito vocacionado, porque já tem as didáticas incorporadas, no 5º ano já tens o estágio, e eu pensei, olha, se calhar, como não tinha dúvida do que queria ser, pensei, olha, é uma boa ideia. E fui, e pronto, e fiquei. E assim foi, e correu assim. Portanto, era um curso de 4 anos, melhor, era um curso de 5 anos, em que o 5º ano era já o estágio numa escola. E foi a típica professora que andou também a andar muito de casa de terra em terra ou conseguiu arranjar logo perto de casa? Tive alguma sorte, embora de facto essa situação seja ainda hoje uma pecha complicada para os professores, e há muitos professores muito válidos que acabam por ficar desanimados, mercê dessa situação. Sim, fiz isso, portanto eu fiz o meu estágio em Barcelos, na escola, na altura, Escola Secundária de Arcozelo, em Barcelos, e logo a seguir vim para Santa Marta de Portozelo, para Viana do Castelo, vim abrir a Escola de Santa Marta de Portozelo, que é agora a Escola Pintor José de Brito. Entretanto fui efetivar nos Arcos de Valdevez, na secundária dos Arcos de Valdevez, vim para a Escola Secundária de Monserrate e desde aí nunca mais saí de Viana do Castelo. Portanto estive na Escola Secundária de Monserrate e em 1990 fiquei efetiva aqui que é hoje a Escola Secundária de Santa Maria Maior e que pertence ao agrupamento de escolas Santa Maria Maior. Portanto há 31 anos que eu sou efetiva aqui, nesta escola. No liceu. No E agora liceu, como é que se exato. chama? Agora chama-se Escola Secundária Santa Maria Maior, mas sem dúvida alguma que para as pessoas como eu, que frequentaram já há muitos anos a escola e portanto fui cá aluna, eu fiquei cá em 90 como professora, mas na década de 70 eu fui cá aluna, portanto na altura o ciclo preparatório só tinha
o primeiro e o segundo ano, correspondente agora ao quinto e sexto anos. Portanto, quando eu vim para cá, era uma miúda de 11 anos que estava no mesmo contexto de jovens de 17 e 18, mas não me fez mal nenhum, não fiquei nada traumatizada por isso. Foram tempos fantásticos, gostei imenso do meu tempo de estudante, aqui na escola, e portanto, mas continuo, as pessoas da minha idade continuam a dizer o liceu, Não é embora só, isso hoje não faça a muito minha sentido, idade. mas é um elemento histórico. Não, na minha idade também toda a gente é o liceu e ponto final. E curiosamente, nós É, acho que ainda não estávamos ainda não tínhamos começado oficialmente o café, estávamos a falar das obras que o liceu e no fundo todo o sim, parque escolar foram sujeitas em Viena e alteraram consideravelmente a estrutura do liceu, que agora parece realmente outra escola. Como é que é agora trabalhar nesse liceu, que conheceu o liceu antes, enquanto que fazia parte acho que era Conselho Executivo que se chamava, que na altura também estou sempre a mudar os nomes na desses altura, órgãos. na altura era o Conselho Diretivo, Ok, fez parte do era o liceu Conselho antigo com o Diretivo, Conselho Diretivo e agora está na escola novamente, mas já com as novas, com a nova roupagem, com a nova estrutura. É muito diferente? Como é sim, que se sim, está? sim. Há aqui vários aspectos a considerar. Por um lado, naturalmente, a parte material, e portanto aí inserem-se as obras e a estrutura física do edifício. E em termos de estrutura física do edifício, eu também tive a mesma sensação de estranheza que grande parte da população de Viana que conheceu a escola como ela era. A escola como ela era, portanto o liceu, era uma edificação tipicamente do Estado Novo, portanto tinha sido construída nos anos 50, era tipicamente do Estado Novo, um edifício muito sólido, com o granito a ver-se, com as divisões do recreio feminino e do recreio masculino, aliás, os altos relevos que existem nas laterais são ainda, digamos, historicamente a prova disso, e tinha uma entrada majestosa, e eu penso que é um pouco como aliás os edifícios do Estado Novo têm todos essa característica. Portanto, uma entrada majestosa, com as escadas, portanto uma longa ala até ao portão principal, e portanto nós estávamos muito habituados a ver esse perfil de edifício imponente, que inspirava respeito, portanto eram as marcas da arquitetura da época. Entretanto, agora em 2010, quando foi feito, digamos, um rearranjo do edifício, o arquiteto, pronto, numa perspectiva, penso eu também, de rentabilizar um pouco mais o espaço, porque de facto havia um espaço enorme em frente ao edifício do Liceu, havia um jardim, lembrar-se-á. Eu ainda sou do tempo, agora parece que já sou muito velhinha, mas ainda sou do tempo em que só havia uma ala de um lado, porque o primeiro edifício, olha, se eu soubesse que tínhamos esta conversa hoje, tinha trazido para aqui um quadro que existe aqui na escola, que é um quadro do Carolino Ramos, é um quadro do Carolino Ramos, salvo erro do fim da década de 50, por aí, que mostra o edifício do Liceu como ele tinha sido construído. E, portanto, era um corpo principal, e depois havia um corpo de retaguarda e mais um pavilhão que estava incorporado nesse corpo de retaguarda. Assim era o edifício inicial. Depois, entretanto, fez-se uma ala para a frente, e nessa altura eu andava a estudar aqui, depois de eu ser aluna fez-se uma segunda ala para a frente e portanto ficou assim com uma espécie de gancho, parecia uma espécie de gancho. E portanto havia um grande jardim. Em 2010, o arquiteto, naturalmente, porque há novas funcionalidades nas escolas, portanto, há novas exigências de espaços, desde logo os laboratórios têm que ser mais diversificados, maiores, com salas de preparação, que era coisa que não havia na altura. O espaço das artes, portanto, das salas das artes também, que agora são necessárias e que na altura também havia uma salinha de desenho e pouco mais, os espaços de educação física que também são necessários, portanto havia mais
espaços, mais balneários. Eu, quando era aluna, as raparigas não tínhamos balneário, portanto nós íamos, tomávamos assim, lavávamos assim um bocadinho como os macacos e tal, e isto a andar, e não tínhamos direito a duche nem nada disso. Portanto, há novas exigências, hoje as escolas têm novas exigências, e portanto o arquiteto respondeu um pouco a essas exigências, a essas funcionalidades. Naturalmente que o espaço onde ele tinha para crescer era para a frente, e pronto, e fez de facto um grande corpo que tapou essa tal entrada monumental, e portanto a entrada continua a existir, mas está tapada, está tapada, portanto continua a existir ali uma outra entrada, mas que não tem a mesma monumentalidade e não tem o mesmo pendor dramático, não é? Porque os edifícios de Estado Novo têm assim um ar dramático, tal, imponente, e não tem. Neste momento é um edifício, pronto, é um edifício moderno, embora tenha sido preservada, portanto a parte antiga foi totalmente preservada, só que está em retaguarda, ou seja, quem passa na rua ou quem entra pela primeira vez no liceu não tem essa percepção. Mas mais Agora, do que o isto edifício, tem um imenso... mais do que o edifício, sendo a Sim, Maria José mais do que o professora de edifício, depois são as francês, pessoas. não é isso, sendo a Maria José professora de francês, eu acho que apanhei a fase em que o francês deixou de estar na moda. Por exemplo, a minha irmã, que é Sim. 10 anos mais velha do que eu, ainda teve francês 5 anos. Eu, quando passei para o quinto ano para escolher a segunda língua, ainda havia aquela dúvida do português e do francês, mas no fundo já ia quase todo para o inglês. Essa alteração de paradigma, de apostar-se mais no inglês em detrimento do francês, é uma questão cultural, mas também é uma questão que tem muito a ver com a influência internacional e do que passa na televisão. Claro, Pegando eu nessa diria parte, que acho que é uma parte mais gostava de ouvir falar sobre isso por causa dessa alteração completa. Há 30 anos sim, tínhamos mais ou menos naturalmente foi uma fase complexa. Eu tenho imensa pena que isso tenha acontecido, até porque, claro que hoje o inglês está por todo lado, mas o francês é uma língua de cultura e, portanto, conhecer, quando nós olhamos e quando nós fazemos uma retrospectiva, todo o século XIX, todo o século XX, nós encontramos os grandes nomes, muitos dos grandes nomes da ciência, da sociologia, da política, da literatura, estão em França, até porque Paris era, digamos, uma espécie de alfobre de pessoas, porque a França sempre teve um caráter muito liberal, digamos assim, do ponto de vista político, e muitas pessoas estavam no exílio que iam de outros países, nomeadamente Portugal, não é? Os nossos grandes autores da época fascista, muitos deles encontraram em França o seu espaço de desenvolvimento. E, portanto, tenho pena por isso, porque de facto o francês é uma língua de cultura muito importante. E de facto houve um boom do inglês e aconteceu tudo isso. No que diz respeito aos professores de francês, naturalmente que os professores de francês ressentiram muito essa situação, e muitos professores, inclusive, depois entretanto também houve aqui uma reorganização do ponto de vista dos grupos, e o português passou a funcionar como um grupo e o francês como outro. E na altura houve necessidade de escolher. Eu, apesar de ser uma apaixonada pelo francês, escolhi o português, porque apesar de tudo, o português é a minha língua, embora eu goste imenso de francês, mas é a minha língua, e portanto passei a usar o francês para meu gozo pessoal, digamos assim. Leio muito em francês, ouço muito em francês, e pronto, acontece isso. Neste momento, digamos, comparativamente, nós teremos, sei lá, em cada ano teremos 12 turmas onde temos inglês e teremos uma turma onde tem francês. E, portanto, em cada ano é isto que acontece. O francês perdeu completamente, também porque, entretanto, surgiu o espanhol. E o espanhol também veio aqui, foi muito agressiva. A estratégia do governo espanhol, não é? Portanto, o espanhol, ou seja, o castelhano é disso que estamos a falar, o castelhano de facto tornou-se, porque é uma língua acessível e porque para muitos alunos tornou-se uma boa alternativa, até inclusivamente ao próprio inglês. Tem sido alternativa ao inglês, mas sendo uma perspectiva
de ter mais facilmente uma nota melhor ou de uma perspectiva de formação e divisão profissional que possa servir para alguma coisa? Os alunos que escolhem espanhol? Sim? Não, sobretudo, penso que haverá sobretudo essa ideia de poder ter uma melhor nota, porque é uma língua muito acessível, digamos assim, para nós. É uma língua estrangeira, obviamente, é preciso ter cuidado com os falsos amigos quando se está a trabalhar com línguas estrangeiras, não é? Porque às vezes parece que a tradução é muito imediata e não é, e pode ser complicado, sei lá. Estou a lembrar-me, por exemplo, agora do estou embaraçada, não é? Que nós dizemos estou embaraçada porque estamos com um embaraço qualquer, e em castelhano estou embaraçada, estou grávida, não é? Portanto, é completamente diferente. Portanto, às vezes há essas situações, mas tirando essas pequenas situações, de facto o castelhano acaba por ser muito acessível, quer dizer, eu nunca estudei castelhano e sou capaz de ler um texto em castelhano, até sou capaz de ler um livro em castelhano, pronto, vejo ali pequeninas coisas, e portanto, sim, é muito por causa de ser mais fácil, sim. Mas depois o inglês, eu diria que o inglês neste momento é quase uma língua, é quase como o português, eu diria que até já está em alguns casos a sobrepor-se ao português, porque o contacto com o inglês é tão presente, é tudo, está tudo em inglês hoje. Uma pessoa vai a qualquer lado e as legendas estão em inglês, lê-se qualquer coisa em inglês, um filme muitas vezes, sobretudo quem já utiliza meios mais, digamos, mais à frente, como a Netflix ou qualquer outra coisa, muitas vezes tem acesso ao inglês diretamente. E, sem dúvida alguma, Isso que como o professora de inglês é uma português língua muito não aborrece? funcional. Hã? Como professora de português não aborrece? Tanto inglês no dia a dia? Palavras que podem ser ditas em português e as Eu pessoas como professora optam de por. português, faço uma militância, faço uma militância. Sempre que me aparecem expressões em inglês, eu pergunto sempre, olha, desculpa, não sei o que é que quer dizer, pode explicar-me? Ou seja, faço sempre este papel, porque eu acho que as pessoas não o fazem por mal, já o fazem numa rotina, mas eu faço um pouco este papel no sentido das pessoas perceberem que nós temos uma língua. A língua portuguesa é uma língua falada por milhões de pessoas, por milhões. Olha que há uns anos, isto é um exemplo, aqui há uns anos, eu quando digo que há uns anos, não é? Eu já estou assim entre a dota e portanto quando digo há uns anos já estou a falar aí quase 20 anos. Eu tive aqui na escola um intercâmbio, um Erasmus, na altura com alunos da Hungria, de Budapeste. A Hungria era um bocadinho diferente do que é hoje na altura, era um país muito aberto e tínhamos, portanto, uma escola em Budapeste que era a nossa parceira de Erasmus, portanto havia lá de ensino de português, nós cá não tínhamos ensino do húngaro, mas os alunos da Hungria vinham cá às vezes e alguns alunos portugueses iam à Hungria. E um dos aspectos que eu achava interessantíssimo é que chegava lá à escola e tinham muitos alunos de português. E eu perguntei isto à professora e aos próprios alunos, qual era o interesse de um húngaro, de um jovem húngaro, em estudar português? E fui absolutamente cilindrada, porque até fiquei envergonhada de me responderem, mas a língua portuguesa é falada em quase todo o mundo por milhões de pessoas. E nós, portugueses, esquecemos-nos disso. Ou seja, não reivindicamos para nós, não reivindicamos, mesmo, por exemplo, no Parlamento Europeu, etc. Eu fico muito feliz quando vejo e ouço os nossos políticos, orgulhosamente, a falar em português, porque português é uma das línguas oficiais, não é? Portanto, acho que sim. Há traduções simultâneas, se as pessoas não quiserem estar a perceber, há traduções simultâneas, mas eu acho que o falarmos a nossa língua, o som da nossa língua, é uma língua lindíssima. Aliás, nós falamos muitas vezes do A sua italiano, passamos diversidade também italiano. é a diversidade de. Temos o nosso português, mas e em Portugal temos várias formas de o Sim, dizer. claro, E claro, depois claro, temos claro. o português africano, o português brasileiro, o português timorense. É muito rico. Isso claro é muito interessante porque as várias regiões, digamos, adotaram ou
foi um processo difícil, não é? Estes processos de conquista são sempre complexos, portanto, mas acabaram por adotar a língua portuguesa, mas naturalmente que tem as suas próprias características fonéticas, e portanto isso cria, por exemplo, um português brasileiro tão doce, tão cantado, tão ritmado, que nós não temos. Nós somos muito mais rápidos a falar, e o brasileiro é muito mais devagar, É do sol. não é? Muito mais bonito, mas quer dizer, mas este reconhecimento da importância da língua portuguesa enquanto importância do mundo é um trabalho que nós portugueses temos que fazer. Sim, e quem anda pelo mundo, como é o meu caso, procura também, de certa forma, defender isso. Porque há bocado estávamos a falar da importância do inglês e já me aconteceu, eu que já viajei um bocadinho, tenho a percepção que o inglês não é tão importante quanto isso. Se formos à África, o francês é muito mais importante do que o inglês. Se formos à América do Sul, o espanhol é muito mais importante que o inglês. E se formos para a Ásia, nenhuma língua é importante porque eles próprios têm tanta linguagem que eles mal se entendem entre eles. Eu já cheguei a ter maior dificuldade em tentar expressar-me em inglês do que às vezes noutra língua qualquer. Acaba por ser a influência cultural que vamos tendo na Europa, que acaba por ditar isso. Eu agora não me lembro qual é o texto exatamente, mas essa de Queiroz, qual é o livro em que isso está, mas essa de Queiroz tem um texto belíssimo sobre essa questão. Portanto, estamos a falar do final do século XIX, e estamos a falar de um autor como essa de Queiroz, que era um defensor da abertura das ações e das mentalidades. Mas ele defendia, aliás, ele foi embaixador, foi diplomata, e portanto teve contacto com muitas civilizações, com muitas culturas. Mas ele foi um adepto, um defensor muito acérrimo da utilização da língua. Então ele contava, ou pelo menos há este episódio dele dizer que tinha uma tia que não falava língua nenhuma, só falava português, não falava língua nenhuma estrangeira, quero dizer, só falava português, e que gostava de viajar. E então onde ela fosse, ela nunca deixou, como o Eça de Queiroz diz com a sua enorme graça, nunca ela deixou de comer o seu ovo de manhã supinamente fresco. Então o que é que a senhora fazia? Não tinha problema nenhum, acocorava-se e fazia cocorococó, e toda a gente percebia que ela queria um ovo. Isto para dizer que o gesto também pode ser importante nessas transações. Eu própria também já fui à China em visita, estava imensamente curiosa para conhecer algumas coisas e constatei isso. Tentei falar em inglês, e não tive feedback, e portanto era por gestos, e curiosamente há algumas palavras portuguesas que no Oriente se conhecem. A Indonésia, por exemplo, é um país onde o português deixou palavras específicas. E lembro-me por exemplo, a palavra bordado, em Indonésia se diz também bordado. É É igual. engraçado. Não é igual. nem a moldaram nem nada. Às vezes temos estas surpresas interessantes. Sim, sim. Bem, mas como conclusão desta parte da nossa conversa, de facto, a conclusão desta parte que diz respeito à língua portuguesa, de facto, nós portugueses temos uma responsabilidade muito grande, quer aqui em Portugal, quer como José Domingos, pelos sítios por onde anda. Claro. Assim como também eu sou defensora de outras pequenas línguas que não têm ainda uma visibilidade, por exemplo, o galego. O galego, para mim, é uma língua irmã do português, naturalmente. Há quem diga que o português é uma evolução do galego. Sim e não. Eu não vou estar nós tivemos uma fase na Idade Média, portanto, em que ainda não éramos Reino de Portugal, mas éramos condado portucalense, e portanto em que tínhamos muitas interações com toda esta zona de Leão, daqui do norte,
E criou-se na altura, portanto houve uma língua chamada o galaico-português. Aliás, os nossos primórdios da literatura, como conhecemos em Portugal, que são as cantigas, de amigo, de amor, de escarne e mal dizer, portanto são testemunhos, são documentos dessa fase do galaico-português. E nós, quando lemos essas composições, hoje, percebemos que o galego se mantém muito mais ligado a essa origem do que nós portugueses. Nós evoluímos, e nós evoluímos muito porque logo a seguir à Idade Média nós tivemos digamos, uma viragem muito grande para os clássicos, para o latim e para o grego, e portanto acabamos por incorporar muita influência do latim e do grego, que nós já tínhamos tido outras influências, naturalmente, que tivemos influências dos romanos, quando fomos invadidos, e tivemos influências dos árabes, influências fantásticas dos árabes, quando... É interessante pensar... Qual é a palavra mais parecida com Portugal que eles têm? Os árabes? Sim. Não sei qual é. É laranja. Para eles, laranja é Portugal. Ok. Por isso é que, e nós, na altura, se calhar éramos uma terra de laranjas para eles, e pronto, é a terra das laranjas. É interessante, é interessante. E certamente terão outras, porque a convivência foi muito forte. Sim. Foi muito, muito, muito interessante. E eu dizer, é muito interessante fazermos esta viagem, porque quando hoje se está a discutir, e aqui em Portugal se fala muito de questões de nós somos caucasianos, nós somos puros ou não somos puros, nós somos brancos, o que é que nós somos, percebermos a nossa história de todos nós, que é de facto riquíssima por isso, porque nós tivemos muitos povos que vieram do sul, povos que vieram do leste, povos que vieram do norte, que digamos, fizeram tudo isto que nós somos hoje. Esta mistura, que é uma mistura tão boa, não é? Que é uma mistura tão boa. E, portanto, a língua portuguesa acabou por se descolar um bocadinho do galaico ao português e foi assumindo, então, digamos, no século XIV e no século XV assumiu já uma certa, uma outra viragem, com grandes autores, naturalmente clássicos, como, por exemplo, o nosso Sá de Miranda, que deu o nome aqui ao nosso Teatro Municipal, Sá de Miranda, o poeta Sá de Miranda, que como Camões também foi para a Itália aprender algo do classicismo, e portanto esses autores, António Ferreira, esses autores foram extraordinários para fixarem o português, que ainda hoje podemos compreender. Mas o galego estava... Sim, mas é que o tempo passa rápido. Ai, desculpe. Não, passa rápido e estávamos, assim, pelos cafés normais já passamos há muito tempo. Mas quero só fazer mais uma perguntinha. Gostou de voltar a dar aulas? Gostei. Eu fui para a política, fui para a política numa função que me agradou imenso. As áreas que me couberam são áreas que eu adoro. Portanto, a educação, que tem a ver comigo, a cultura que rodeia tudo aquilo que eu faço, e o turismo, para o qual eu não me sentia tão desperta, mas que acabou por ser também uma descoberta muito interessante. Mesmo enquanto estive na Câmara Municipal, eu visitava as escolas, todas as escolas, e falava com os meus colegas, e sempre lhes disse, perante muitas queixas, não é, que normalmente surgem, eu sempre lhes disse, as escolas são espaços mágicos, são espaços de liberdade e são espaços mágicos, são espaços de crescimento para os jovens e de crescimento das pessoas que trabalham com os jovens, porque os alunos todos os dias nos ensinam imenso. Estejamos nós receptivos para aprender com eles, e eles ensinam-nos muita coisa. E, portanto, quando regressei à escola, eu regressei à minha casa. Eu regressei à minha casa, a todos os níveis, como já se percebeu por aquilo que disse até agora, regressei à minha casa. E regressei a a uma zona de conforto. Regressei a uma zona de conforto e, portanto, estou muito contente, estou agradada. Embora tenha gostado imenso do trabalho,
que tive enquanto trabalhei na Câmara Municipal, e seja uma apaixonada por essas áreas, sem dúvida. Maria José, muito obrigado por esta conversa. Eu é que agradeço. Beijinhos. Vou só terminar aqui o programa. Muito obrigado por ter estado desse lado e que tenham gostado desta conversa com a professora Maria José. E nós voltamos a ver para a semana com outro convidado.